amores, sejam bem-vindos à aula de ciência. A gente vai começar com a nossa correção, né, que é ali sobre o assunto água e meio ambiente e água e energia elétrica, da página 61 e 62. Então vamos lá para a página 61. Para a gente começar, na primeira questão, a gente tem assim: de acordo com o texto lido, responda as perguntas abaixo. A letra A pergunta: o que é erosão? Gente, erosão é o quê? É o processo por meio do qual a água desprende ou arranca pedaços de materiais com os quais ele se choca, certo? Olha, confere, vê se você fez aí mais ou menos a mesma resposta, tá? Na letra B, ele diz assim: quais são as consequências da erosão? Gente, é o seguinte, com a erosão, os pedaços dos materiais desprendem, né, são levados para os rios, lagos ou mares, né, alterando assim o percurso natural dos mesmos. Então, confere aí, vê se você fez a resposta mais ou menos parecida com isso aqui. A gente viu lá no conteúdo, é só ter voltado um pouquinho lá no início do conteúdo, tem dizer. Na segunda questão, ele fala assim: assinale as alternativas corretas. Olha aqui, na primeira alternativa ele diz: a chuva só causa erosão quando é muito forte. Mentira, né? Não é bem assim. Na 2 ele fala: o vento é a água das chuvas, dos rios e dos mares são agentes de erosão. Na verdade, o vento e a água das chuvas, dos rios, dos mares são agentes de erosão. Foi um erro aqui do livro. Sim, né? Ele fala lá que é a chuva, né? Que é a água e o vento que causam as erosões, certo? Então, você vai marcar aqui no segundo quadrinho. Na terceira afirmativa, ele fala: a água dos rios causa erosão escavando o solo. Sim, né? A gente viu que sim, então você vai marcar aqui no terceiro quadrinho. E o quarto, ele fala: as plantações provocam a erosão do solo. Não, né? Em nenhum momento a gente viu nada do tipo, então não marca. As únicas que você vai marcar é o segundo quadrinho e o terceiro quadrinho, tá bom? Marcou certo, então a gente vai aqui para a terceira questão, que diz assim: no final de semana, observe e registre quanto tempo uma pessoa, pode ser você ou alguém de sua família, gasta para. Então, você vai observar, né? Dá para você ter observado. Ou você mesmo ou alguém da sua família. Você vai observar quanto tempo essa pessoa leva para escovar os dentes. Você vai colocar aqui, né? Por exemplo, sei lá, 20 minutos, 10 minutos. Quanto tempo para tomar um banho, você vai colocar aqui. Quanto tempo para lavar o rosto. Quanto tempo para lavar a louça. Quanto tempo para lavar o carro. Quanto tempo para fazer a barba. Certo? Você vai observar. No caso aqui, você observar o seu pai, né? Questão de quanto tempo leva para fazer a barba, enfim. Aqui, na 4, ele diz: pesquise e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Na primeira afirmativa, diz o seguinte: a maior parte da eletricidade utilizada no Brasil é gerada nas usinas hidrelétricas. Verdadeiro, né? Então, você vai colocar um V aqui. Na segunda alternativa, ele diz: sempre que for lavar o carro, utilize a mangueira. Falso, né? A gente viu que é bom usar o balde, né? Não a mangueira, né? Evitar usar a mangueira o máximo que você puder. Então, a segunda afirmativa é falsa. A terceira afirmativa diz: não precisamos de água para a produção de energia. Precisamos sim, né? A gente viu que ela é gerada nas usinas hidrelétricas e as usinas hidrelétricas usam água para gerar energia. Então, a gente vai colocar aqui F. Na quarta afirmativa diz o seguinte: é muito importante desperdiçar água. A gente viu que não, né? O importante é você economizar. Então, a gente vai marcar um F aqui. E no último ele fala: no banho, abra o chuveiro apenas para se molhar e se enxaguar. Sim, verdadeiro, né? Somente quando você for se enxaguar ou se molhar que você abre o chuveiro. Enquanto você está lá se ensaboando, passando shampoo, você deixa o chuveiro desligado, certo? Então, aqui a gente vai ter V, F, 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 V, tá? Confere aí. Na 5 ele diz: marque com X os processos que podem interromper ou mudar o percurso natural da água encontrada na natureza. Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns processos. A gente tem catapora. A gente sabe que não tem nada a ver com a água, tá? Não tem nada a ver com esse processo. A gente tem erosão, sim, né? A erosão, ela faz parte, ela pode interromper ou mudar o percurso, né, natural da água. Transporte, né, a gente viu, né, que o transporte, ele é justamente isso, né, ele é justamente
o caminho que a água faz, né, transportando os elementos que são desprendidos do solo. Corrosão, a gente não tem nada a ver, gente, corrosão é outra coisa, então não marca. Sedimentação, na verdade, é quando a água para, né? É quando os elementos que estavam sendo ali transportados pela água, eles param, certo? E se sedimentam no solo, então não tem nada a ver. E aqui, ó, infiltração, né? É quando a água se infiltra. Então, esses três processos aqui, eles estão falando da água, né? Erosão, a terra abre e a água, né, passa a percorrer dentro daquele caminho que é criado na erosão. O transporte é justamente isso, é o percurso que a água faz, levando certos elementos. E infiltração é quando a água se infiltra, né, em algum lugar, seja no solo, né? Se a gente está falando de uma casa, infiltração, né, nas paredes, enfim. Certo? Então, você vai marcar erosão, transporte e infiltração. Ok? Feito isso, a gente vai começar aqui o nosso próximo conteúdo, gente, que é sobre pontos cardeais, ali na página 64. Vai ali na página 64 pra gente começar. O que são pontos cardeais, gente? Pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência, né? Como o próprio nome diz, né? É um ponto de referência. Por meio deles é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Existem 4 pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, certo? O norte, gente, a gente pode também chamar de setentrional ou boreal, tá? São 2 nomes que a gente pode usar para norte. O norte a gente representa pela letra N maiúscula, tá? Na verdade, a gente coloca em letra de forma, o N, letra de forma maiúscula, tá? Para representar o norte. O sul, ele é representado pelo S em letra de forma também, tá? Nunca represente, gente, os pontos cardeais com letra minúscula ou com letra cursiva, tá? É sempre com letra maiúscula e letra de forma. O sul, ele também é chamado de meridional ou austral. O leste, a gente pode apresentar tanto pelo L, né, como pelo E maiúsculo, que também pode ser chamado de oriente, e o oeste, gente, a gente pode tanto representar pelo O como pelo W. No caso aqui do E e do W, a gente está falando em inglês, tá? Em inglês, a gente representa o leste é representado pelo E e o O é representado pelo W, tá? Em português, que a gente representa o leste pelo L e o O pelo O, né? O leste, o oeste, a gente pode chamar de ocidente, certo? Aqui a gente tem um pouco, explicando um pouco sobre como é que a gente se orienta, ó. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte: você vai ficar de frente, você vai abrir os seus braços, tá? A sua frente, a gente chama de norte, o que está na sua frente é o seu norte, tá? O que está nas suas costas é o sul. O norte e o sul são opostos, tá? O que está na sua frente é norte, o que está atrás é sul, certo? O seu braço esquerdo, né? O seu braço esquerdo, no caso aqui do vídeo, vai sair ao contrário, tá? Mas o meu braço esquerdo é esse, certo? O braço esquerdo vai representar o oeste e o braço direito vai representar o leste, tá? Vai sair ao contrário para vocês por causa do vídeo, é espelhado. Mas o seu braço esquerdo é o oeste, o seu braço direito é o leste, certo? Então, sempre que você quiser saber onde é que está a orientação, onde é que está o norte, o leste, o oeste, é você parar e você ver que a partir da sua orientação, o que está na sua frente é norte, o que está atrás é sul, esquerda, oeste, direita, leste, certo? Aqui tem algumas informações que o leste é para onde nasce o sol, certo? É de onde nasce o sol. O sol nasce do leste e se põe no oeste, certo? Ele dá uma volta. Aqui a gente vai ver um pouco mais, ó. Todos os lugares para onde você se desloca possuirão pontos de referência. Nas estradas existem sempre sinais indicativos como siga em frente, vire à direita. Ao pedir uma informação, você verá que existe um ponto de referência perto daquela escola, em frente àquela igreja, etc. Isso tudo acontece para que possamos nos localizar em um determinado espaço. Durante a noite, as estrelas servem como ponto de orientação. De dia é o sol.
ele aparece sempre de um lado da Terra e desaparece do lado oposto, né? Então, como eu falei, o Sol ele faz isso, né? Ele nasce de um lado, aí ele passa por cima e se põe no outro, né? Aqui ele tá falando um pouco, ó, entre os pontos cardeais existem outros pontos chamados de colaterais. Os nomes dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais, né? Ou os pontos colaterais são. A gente vai ver aqui. Deixa eu só explicar primeiro. O que são os pontos colaterais? A gente viu, né, que é basicamente uma cruz, né? Aqui é o norte, embaixo é o sul, leste e oeste, certo? Aí a gente percebe que entre um e outro, ó, entre, por exemplo, o leste e entre o leste e o norte, né? A gente vai ter um outro ponto, certo? Entre esses pontos a gente vai juntar um nome com o outro, tá? A gente vai juntar, por exemplo, o norte com o oeste, o norte com o leste, a gente vai criar os nossos pontos colaterais, tá? Deixa eu só ver se eu consigo desenhar aqui, vai ficar mais claro. Pronto. Aqui a gente tem o norte, aqui a gente tem o sul, né? Aqui a gente tem o oeste e aqui a gente tem o leste, tá? Entre esses pontos, ó, no caso esse daqui, esse daqui e esse daqui, é o que a gente chama de colaterais, tá? Você vai unir um ponto com o outro e vai criar o nome, como por exemplo, a gente tem o noroeste, né? Que significa entre o norte e o oeste. Então, esse ponto aqui que tá entre o norte e entre o oeste, a gente chama de noroeste. Como é que a gente classifica ele? A gente une os dois nomes, norte e oeste, né? A gente tem noroeste, certo? Entre o norte, né, e o leste, a gente tem o nordeste. Então, aqui entre o norte e o leste, que é esse ponto aqui, a gente tem o nordeste, tá? Então, a gente vai colocar N, E, certo? Aqui, gente, entre o sul e o oeste, né, nesse caso aqui, ó, entre o sul e o oeste, a gente tem o sudoeste, né? Que a gente representa por S, O, certo? E por último, aqui entre o sul e o leste, a gente tem o sudeste, né? Que a gente representa por S, E. Certo? Deu para entender? Esses aqui são os pontos cardeais. Opa! Esses que eu circulei são os pontos cardeais. E esses aqui que tem a bolinha são os pontos colaterais, certo? Que é os pontos que estão entre os cardeais, né? A gente une um com o outro, um nome com o outro para poder formá-los, certo? Aqui, ó, para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizando a rosa dos ventos. Então, aquele desenho lá que eu fiz ficou bem feinho. É isso aqui, ó, tá? Aqui nós temos, ó, norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o oeste, a gente tem o noroeste. Entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Entre o sul e o oeste, a gente tem o sudoeste. E entre o sul e o leste, a gente tem o sudeste, certo? Isso aqui, gente, é uma bússola, tá? O que tem dentro da bússola, gente, é justamente isso aqui, que é a rosa dos ventos, tá? Então, lembra esse nome, rosa dos ventos, tá? Aqui tá falando sobre subcolaterais, né? A gente viu cardeais, colaterais e subcolaterais. Subcolaterais eu vou falar agora pra vocês, ó. Que os subcolaterais são os pontos entre os cardeais e os colaterais, né? Existem outros pontos que são chamados de subcolaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos pontos cardeais e colaterais. Então, ainda entre, deixa eu voltar aqui, ainda entre esses, ó, por exemplo, bem aqui,
aqui, aqui. Entre os cardeais e os colaterais, a gente ainda vai ter os subcolaterais, certo? Que a gente vai unir, por exemplo, oeste com sudoeste, sudoeste com sul, né? A gente vai unir. Aqui, ó, a gente vai ter o nordeste, né? Que fica entre o norte e o nordeste, certo? O leste-nordeste, que fica entre o leste e o nordeste, e o leste-sudeste, que fica entre o leste e o sudoeste, certo? E que tem mais? Entre o sul e o sudeste, nós temos sul-sudeste. Entre o sul e o sudoeste, temos o sul-sudoeste. Entre o oeste e o sudoeste, nós temos o oeste-sudoeste. Entre o nordeste e o oeste, nós temos oeste-nordeste. Entre o norte e o nordeste, nós temos norte-noroeste, certo? Então, assim, os subcolaterais ele é um pouco mais confuso, né? Vamos focar somente nos cardeais, né? E nos colaterais, mas é bom vocês verem tudo, né? Mas como é mais confusinho um pouco ali os subcolaterais, foque mais no cardeais e nos colaterais, que pelo menos é o que eu vou fixar mais no TD, no próximo TD, tá bom? Para fazer essa atividade, gente, é bom que vocês leiam, né? Tem sempre voltando ali, voltem sempre no conteúdo, gente. As respostas vão estar sempre durante o conteúdo, né? No decorrer do conteúdo. Então, sempre vão voltando para ele. Ali é da página 67 e 68, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se cuidem, tá? Pra gente poder se ver em breve. Um beijo e até a próxima aula.